Bom dia e bem-vindas à Manhã Mulher, nossa revista eletrônica. Vamos começar o nosso programa falando sobre o hormônio cortisol. Você já ouviu falar sobre o cortisol? Se ele estiver desregulado no nosso organismo, pode estar afetando o nosso dia a dia como um todo. Mas quem nos dá mais detalhes é a doutora Kátia Haranaka. Nós vamos começar o Kátia Responde de hoje falando sobre o hormônio cortisol, o hormônio produzido por uma glândula chamada adrenal, que é o hormônio relacionado às situações de estresse. Quer dizer, ter um momento de estresse não tem um problema. O nosso maior problema é ter um fator estressante contínuo. Então, todo momento que você tiver um processo de susto, ou alguma notícia ruim, ou uma situação desagradável que vai levar você a um medo, o nosso organismo vai produzir esse cortisol. Então, tá tudo certo. Nós fomos feitos para enfrentar situações de estresse. Só que quando isso é de uma forma muito continuada, a gente acaba diminuindo essa capacidade da adrenal em produzir o cortisol. Por isso que o primeiro passo para que a gente entenda como é que funciona esse mundo do estresse é dosar o seu cortisol. Duas opções. A opção que todos os convênios liberam, que é uma forma simples e mais barata de se dosar o cortisol, seria ele de manhã, logo que você acorde, faça, em jejum ainda, faça a sua higiene e corra bem cedinho para o laboratório. Chegando no laboratório, a atendente vai dizer para você aguardar, e de preferência não ficar nem no celular, mas aguardar no laboratório meia hora de uma forma tranquila para os seus batimentos cardíacos, para tudo voltar à sua normalidade. Acontecendo isso, é retirado o sangue. Essa é a primeira forma. E de manhã, esse sangue matinal, que o laboratório vai dizer que foi às 7h30, às 8 horas no máximo da manhã, ele deve estar no nível bom. O que seria um nível bom? Entre 18 e 20. Normalmente, nós encontramos ele ou muito elevado, 25, 26, mas mais comumente ele abaixo dos 15 no sangue. Então, isso já denota que o corpo está num sistema a gente chama fadiga da adrenal. Essa adrenal já trabalhou demais e agora ela está produzindo menos cortisol. A segunda forma de dosar o cortisol é o cortisol salivar, onde você vai obter do laboratório 3 flaconetes, parece uma tampinha de caneta, e onde você vai colocar a sua saliva de manhã às 16 horas e à noite, e isso vai ser encaminhado para o laboratório. É maravilhoso esse teste, porque você consegue ver os 2 picos que o cortisol deveria ter. Ao acordar de manhã, depois de uma hora que você acordou, é o pico máximo, e depois, às 16 horas, a gente também teria um leve pico desse cortisol para que a gente vá dormir muito bem. Então, cortisol salivar. Os sintomas, principalmente, ele se refere a uma intolerância ao estresse. A pessoa ela paga para não ter que passar por algumas situações simples, como eu disse, enfrentar uma fila de banco, enfrentar a fila de um bandejão. Quer dizer, ela paga para não ter isso. Ela desiste de fazer as coisas porque ela não aguenta. E normalmente, se ela consegue ir para essa fila, ela é aquela pessoa que está reclamando intolerância ao estresse. Algo bastante comum entre os pacientes, principalmente mulher, mas é a queixa de flacidez. Doutora, a minha cara derreteu, o meu corpo está flácido, braço, as costas, o abdômen, tudo fica flácido, porque uma das grandes funções do cortisol é manter o nosso sistema de manutenção de colágeno e de músculos. Quando nós não temos esse cortisol, esse colágeno, que é a proteína mais abundante do corpo, e a musculatura, eles vão ser dados em sacrifício para manter esse corpo vivo. Calcanhar ressecado, calcanhar rachando, nós temos isso muito evidente
tanto em homens como mulheres, e ele é diferente do baixo nível de T3 livre. Então o calcanhar ele fica se ressentindo porque esse corpo acha que está correndo, que está lutando, está fugindo. É algo bem real, porque aconteceu comigo também. O cabelo, nesse caso, ele não cai, ele se joga. Então, se nós pensarmos que toda a decoração do corpo, cabelo, pele, unha, musculatura, ela começa a ser percebida que elas estão perdendo tônus. Nós perdemos o tônus de ficar vivo perante as situações. Perder pelos pelo corpo inteiro. Perder pelos na metade da sobrancelha, isso é o mais comum que acontece comigo e acontece com a maior parte dos meus pacientes. Você olha uma sobrancelha, ela tem o pelo no meio, mas a metade lateral ela cai, e ela cai por um mecanismo relacionado ao cortisol, lutar ou fugir o tempo todo, até os pelos da sobrancelha começam a cair. Voracidade, o corpo sente uma sensação de fraqueza, aquela fraqueza que vai lá no fundo do peito, uma sensação de hipoglicemia, e aí a pessoa precisa comer um carboidrato, né, uma comida gordurosa ou rica em engordativa, salgada ou doce, uma compulsão por doce ou compulsão por alguma coisa salgada e que engorda. Isso é um sintoma de baixo nível de cortisol. Outro sintoma muito característico do baixo cortisol é a fadiga, é o cansaço. A pessoa ela até acorda com um certo nível de energia, mas chega depois do almoço, ela não consegue, ela começa a se arrastar. E à noite ela fica plugada, ela cansada, mas plugada à noite porque não consegue dormir. Então uma característica muito comum da deficiência normalmente relacionada ao cortisol. A hiperpigmentação dérmica, traduzindo para vocês, a olheira e aquelas manchas que acontecem no braço ou nas costas, uma mancha escura que nós, né, médicos, normalmente não temos uma explicação. A gente fala, é sol. Então, mancha, melasma, mancha na pele, olheira, ela não é uma característica que o sol fez você manchar, mas sim o cortisol está deficiente. Então, isso para nós é um chamativo, é uma clínica bastante imponente, forte. Olheira, manchas, seja na face, ou seja no braço, seja nas costas, mas o corpo começa a produzir excesso de melanina para que nós, médicos, consigamos cuidar de vocês. Lembrando que, em relação às olheiras, nós temos um vídeo bastante explicativo para vocês que é relacionado ao leite. Para o corpo, gente, o leite, o glúten, mas principalmente os derivados lácteos diariamente, todo dia, vai para o corpo, é uma agressão. Então é uma agressão a nível de intestino que ele responde também com essas olheiras, com as manchas na face. Quer dizer, tudo está relacionado, mas a olheira tem a relação com o cortisol e tem a relação com o leite. Algo bastante característico da falta de cortisol é uma vontade louca por sal. A pessoa precisa comer em alguns momentos do dia uma coisa salgada. Por quê? Porque o cortisol também está relacionado com essa concentração de sais dentro do sangue e nós perdemos, então dá aquela sensação de fraqueza e ao mesmo tempo eu preciso comer uma coisa salgada. Tanto que os pacientes comem algo doce, que ele sente a fraqueza, ele não, preciso de um doce, mas ele come o doce e não melhora. Quando ele come o salgado, seja uma azeitona, nossa, vem uma solução. Ou é aquela pessoa que joga muito sal em toda a comida, isso é um pedido de socorro do corpo. Agora que você entendeu que o primeiro passo é ter um diagnóstico, né, dosar isso no seu sangue, se ele estiver abaixo de 18 realmente não está bom, nós precisamos corrigir, porque eu tenho o diagnóstico, eu tenho os sintomas, doutora, e como é que eu faço para suprir? Simples, ao mesmo tempo, né, é necessário alguém que tenha esse olhar para adrenal, porque o médico ele precisa olhar esse exame, seja desse momento ou algum histórico que você tenha, e se ele estiver fora da linha,
suplementar. Nós falamos suplementação porque é algo que a gente manda manipular, que é a hidrocortisona base. Base significa bioidêntica, idêntica ao cortisol. Nós só não podemos falar que é o cortisol, porque cortisol é o hormônio que o ser humano produz. A hidrocortisona, ela é sintética, produzida em laboratório, mas ela tem uma estrutura molecular semelhante mesmo, igual ao cortisol, e aí vai ter uma ação no mesmo sentido, na mesma intensidade, e não vem os efeitos colaterais. Então, suplementar com hidrocortisona base, normalmente é de manhã, uma tomada de manhã e uma tomada à tarde, após as 14, 15 horas. Para quê? Para tentar fazer o pico do cortisol, o pico de manhã e o pico às 16 horas, como eu expliquei para vocês. Então, normalmente é isso. Mas, se o paciente também vir com um cortisol muito alto de manhã, acima de 22, acima de 25, ele vai ter um cansaço, uma diminuição desse cortisol que ele mesmo produz à tarde. Então, nós iremos introduzir no meio da tarde, tipo 14, 15 horas, uma tomada. Por isso que você vai precisar de um médico, ele vai precisar avaliar essa situação para saber qual que é o melhor horário para suplementar e quando suplementar. Caso vocês não consigam um médico para prescrever a hidrocortisona base manipulada, tá? Tem que ser manipulada porque existe uma hidrocortisona, gente, que vende em farmácia, mas é acetato. Hidrocortisona acetato tem uma outra estrutura química e ela tem uma ação muito mais poderosa, ocasionando os efeitos colaterais. Então, a hidrocortisona base manipulada. Tá, não consegui, doutora. O que eu posso fazer para ajudar o cortisol do meu organismo a aumentar o nível, a subir, para manter todo esse sistema? Existem duas substâncias fitoterápicas naturais que vêm de planta que pode ajudar e muito. O nome dela é Ashwagandha, 200 miligramas, e Rhodiola rosea, 200 miligramas também. Manipula junto, toma antes de dormir, após o jantar ou antes de dormir, para aumentar o nível de cortisol de manhã, ou se você estiver numa fase de muito estresse, após o almoço e antes de dormir, tá bom? Então, ou uma vez antes de dormir, ou duas vezes após o almoço e antes de dormir. Ele vai dar um suporte para o nosso fígado não quebrar, não degradar as moléculas de cortisol, porque quando o corpo está estressado, o órgão que mais sofre sem ser adrenal é o fígado. E o fígado, ele, sem você comer direitinho, né? Se você zerou leite, glúten, álcool, ok, o fígado tá bom. Mas se você ainda come esse tipo de alimento, o seu fígado não vai conseguir deixar que o cortisol produzido na adrenal corra pelo sangue para liberar esse cortisol nas suas diversas ações pelo organismo. Então, por isso que é muito importante comer direitinho para preservar o fígado, mas a suplementação também vai poder ajudar nesse processo inicial de manter o cortisol circulando na corrente sanguínea. E agora eu vou precisar ir para um rápido intervalo comercial, mas quando eu voltar, vamos continuar falando sobre saúde, não sai daí! E amanhã Mulher tá de volta. Agora vamos falar sobre a síndrome do envelhecimento precoce bucal com o Dr. Marcel Ângelo. Olá, é muito bom te ver aqui novamente para a gente poder falar um pouquinho mais sobre saúde integrativa. Se você ainda não me conhece, meu nome é Marcel Ângelo, sou cirurgião dentista com olhar integrativo, especialista em implantodontia e atuo aqui na cidade de Valinhos já há quase 20 anos. Hoje eu quero falar com você sobre um problema bucal que observo muito nas minhas consultas e a maioria das pessoas nunca ouviu falar dele, que é a síndrome do envelhecimento precoce bucal. Ela é uma doença multifatorial e que vem acometendo muitas pessoas no mundo todo, por não ser causada por uma bactéria ou um vírus.
O dentista precisa de um conhecimento mais abrangente, necessitando entender outras áreas da saúde, não buscando apenas o problema no meio bucal, mas analisando a pessoa como um todo. Ela é causada por questões psicológicas, como estresse, ansiedade, por problemas estomacais, como refluxo, e pelo seu estilo de vida. Quando falo do estilo de vida, me refiro à qualidade do seu sono, hábitos diários que te fazem mal, tipo de alimentação e toda ação que pode influenciar o funcionamento do seu corpo. Essa síndrome faz com que o seu sorriso aparente ser de uma pessoa com uma idade cronológica mais avançada. E isso pode trazer um aspecto envelhecido, não só para os dentes, mas também para o seu rosto inteiro. Lembrando que não basta tratar apenas os dentes, e sim identificar e resolver as causas dessa síndrome. O dentista tem papel fundamental nisso tudo, pois a partir de uma anamnese, que é um questionário de saúde feito logo na primeira consulta, é que a gente verifica o seu estilo de vida e conhece mais a fundo a sua história. E é aí, justamente aí, que a gente encontra os possíveis gatilhos para essa síndrome. Os principais fatores que observam nos pacientes são os desgastes dentais, se os dentes se encaixam perfeitamente, se tem uma boa noite de sono, se desenvolveu o bruxismo noturno, se ronca, se tem problemas gástricos, se pratica algum esporte, se sofre de ansiedade e estresse, quais são os seus hábitos alimentares. Dependendo da necessidade de cada pessoa, um plano de atendimento personalizado é criado para conduzir da melhor maneira possível o tratamento, ajudando assim o restabelecimento da saúde bucal, removendo as causas da síndrome, aumentando então a longevidade do trabalho que vai ser realizado e a qualidade de vida do paciente. Agora me fala, já conhecia esse problema odontológico? Será que possui algum desses fatores que eu comentei aqui no vídeo? Se sim, não deixe de buscar mais informações sobre esse assunto. E não esquece de nos escrever comentando o que achou desse conteúdo e se tem mais dúvidas sobre odontologia e saúde. Te espero no próximo encontro e até lá! E a nossa última dica de hoje é com a doutora Elisângela Chaves, que nos fala sobre os esquecimentos na terceira idade. Quando os familiares devem começar a se preocupar com esses esquecimentos e procurar ajuda médica. Idoso com esquecimento, quando devemos nos preocupar? Muitos idosos se preocupam com a memória e outras habilidades de pensamento. Eles se preocupam por levar mais tempo do que antes para aprender coisas novas ou por esquecerem onde deixar alguns objetos, como os óculos, a chave de casa, ou mesmo por não lembrarem o nome de alguma pessoa conhecida. Esses esquecimentos consideramos como leves, esperados, quando são ocasionais e episódicos e que não comprometem a capacidade geral da pessoa de manter a autonomia, de continuar cuidando de si ou de gerenciar as tarefas e compromissos do dia a dia. O problema da memória é mais sério quando se torna frequente, repetitivo e interfere no dia a dia do idoso. Esse idoso passa a ter dificuldade para realizar tarefas que até então ele fazia sozinho, como por exemplo dificuldade para cozinhar. Passa a ficar desorientado no tempo, no espaço, podendo se perder em lugares conhecidos. E tem dificuldade de gerenciar o próprio dinheiro. Nessas situações, fica mais evidente que o esquecimento vai além do esperado pela idade e traz impacto na vida cotidiana do idoso, sendo aconselhável uma avaliação médica para o início da investigação. E quais são os principais sinais e sintomas de alerta para a doença de Alzheimer? Alterações de humor e de personalidade. O humor e a personalidade das pessoas com a doença de Alzheimer podem alterar. Tornam-se confusos, desconfiados, deprimidos, com medo, ansiosos, podem apresentar irritabilidade sem razão justificável e de maneira desproporcional. Dificuldade de julgamento. As pessoas com doença de Alzheimer podem sofrer alterações na capacidade de julgamento ou na tomada de decisão. Fazem confusão com o dinheiro, deixam de tomar banho ou de se arrumar. Trocar o lugar das coisas. As pessoas com a doença de Alzheimer podem colocar as coisas em lugares totalmente inadequados. Por exemplo, coloca-se o celular na geladeira. Podem perder objetos e não serem capazes de voltar atrás no tempo para se lembrar onde foi que deixou. E às vezes podem até acusar
outras pessoas de roubarem as suas coisas. Perda da noção de tempo e desorientação. As pessoas com a doença de Alzheimer podem perder a noção de datas, meses do ano e da passagem do tempo. Podem se perder no caminho do mercado ou de outros lugares conhecidos. Às vezes podem até esquecer-se de onde estão ou como chegar até lá. Dificuldade em perceber imagens visuais. Para algumas pessoas, ter problemas de visão pode ser um sinal de doença de Alzheimer. Podem ter dificuldades de leitura, dificuldade em calcular distâncias, de determinar cor ou mesmo contraste. Em termos de percepção, a pessoa pode passar por um espelho e achar que é outra pessoa, não reconhecendo a própria imagem refletida no espelho. Dificuldade em executar tarefas familiares. As pessoas com a doença de Alzheimer podem ter dificuldades em executar diversas tarefas do dia a dia, como cozinhar, fazer um bolo que sempre fez. Pode ser incapaz de preparar qualquer parte de uma refeição ou esquecer-se de que já comeu. Podem ter dificuldades em dirigir até o local que já conhecem. Problemas de linguagem. As pessoas com doença de Alzheimer podem ter dificuldades para falar, para escrever ou para acompanhar uma conversa. Podem parar no meio da conversa e não saber como continuar, ou repetir várias vezes a mesma coisa. Dificuldade em planejar ou resolver problemas. Algumas pessoas podem perder a capacidade de desenvolver e seguir um plano de trabalho. Têm dificuldades com os números, podem ter dificuldades para gerenciar as contas mensais e também dificuldades de concentração e levar muito mais tempo para fazer coisas que habitualmente faziam de forma mais rápida. Afastamento do trabalho e da vida social. As pessoas com a doença de Alzheimer podem começar a abandonar os seus interesses, as atividades sociais, deixando de realizar tarefas que até então eram habituais. Perda da memória. E por fim, a perda da memória, que é na verdade o sinal mais comum da doença de Alzheimer, especialmente nas fases iniciais em que ocorre o esquecimento de informações recentes, esquecimento de novos aprendizados, de datas importantes como aniversário de casamento ou de outra pessoa importante da família, e repetir a mesma pergunta várias vezes. Essa perda da memória vai se agravando à medida que a doença progride. Se você ou algum familiar apresenta alguns desses sinais de alerta, procure ajuda especializada. A doença não tem cura, mas quanto mais precoce for diagnosticada, maior a chance do idoso manter a sua funcionalidade por mais tempo. Gostaram do nosso programa especial sobre saúde? Espero que sim! Se você lembrou daquela amiga que precisa ouvir uma de nossas dicas de hoje, corre lá no nosso canal do YouTube e compartilhe nosso programa com ela. Você também pode assistir esse e outros programas quantas vezes quiser. Eu vou ficando por aqui e te desejando um ótimo dia. Até o próximo programa.